Bom, desculpa pessoal, o celular tocou aqui bem na hora que ia falar da lição doutrinária do Marinoni, né? Então vínhamos tratando do 351, a questão do direito de réplica, a questão de ter essa oportunidade, né, de impugnar a contestação por parte do autor, né, quando há uma defesa processual na contestação. Ele alega alguma daquelas matérias que levariam a uma extinção do processo sem julgamento do mérito, tá? E dizia a doutrina do Marinoni, diz a doutrina do Marinoni, que faz parte do material de vocês, que se o demandado alegar questões processuais e questões materiais, ou seja, matérias de defesa indireta de mérito, tá? Então, ele alega questões preliminares, que está no 351, e alega fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, que está no 350, tá? Diz o Marinoni, o prazo não é somado, tá? Então, não é porque o 350 fala que tem 15 dias, se houver alegação de defesa indireta, e o 351 fala que tem 15 dias, se houver uma alegação de defesa processual, que havendo as duas na contestação, essas duas matérias alegadas, né, o prazo não será em dobro. O prazo de réplica é único, 15 dias, tá? Então diz que o prazo não é somado. O prazo para replicar é o mesmo de 15 dias. Os prazos dos artigos 350 e 351 do CPC não são cumulativos, tendo o autor que falar a respeito da contestação, desses fatos alegados, né, sejam de matérias processuais ou de matérias de defesa material, tudo num prazo de 15 dias, ok? Por sua vez, o Marcos Vinícius, a respeito dessa questão, ele diz que sempre que isso ocorrer, né, a hipótese de alegações pelo réu aí, de matérias de defesa processual ou de defesa indireta de mérito, o juiz deverá ouvir o autor no prazo de 15 dias. A razão é que se sobre esses fatos o autor ainda não terá se manifestado na petição inicial, na qual apenas expôs os fatos constitutivos do seu direito. A manifestação do autor sobre a contestação é denominado de réplica, e o prazo para sua apresentação é de 15 dias, que será dobrado nas hipóteses dos 180, 183 e 229 do CPC, tá? Então são as hipóteses daqueles sujeitos que gozam de prazo em dobro, né, pessoal? O 180, ele fala do prazo em dobro para o Ministério Público, tá? Então o Ministério Público, quando for falar em réplica, tem direito ao prazo em dobro. Na verdade, o 180 diz prazo em dobro para manifestar-se nos autos. A réplica é apenas mais uma manifestação, tá? Então ele sempre terá prazo em dobro. O 183, por sua vez, falará dos prazos em dobro para as procuradorias, né? As procuradorias da União, dos Estados, do Distrito Federal e município, bem como das suas autarquias e fundações, que gozarão de prazo em dobro também em todas as suas manifestações. Na réplica não seria diferente, tá? E o 229? O 229, ele fala também da dobra, no caso, no prazo, né? Nas hipóteses de litisconsortes com procuradores diferentes de escritórios de advocacias distintos, tá? Então, nesse caso, também terão prazo em dobro para apresentação de réplica, tá? Mas a dobra aí, ela se dá, né, em razão do litisconsórcio, em razão dos sujeitos serem Ministério Público ou Advocacia Pública, tá? E não na hipótese, e não a dobra porque trouxe matérias na réplica do 350 e do 351. Nesse caso, o prazo seria único de 15 dias, beleza? Sobre a réplica, né, pessoal? É essa impugnação à contestação que é denominada de réplica, tá? Então, ela vai se dar com fundamento nos dois artigos, o 350 e 351. Ela irá se dar quando houver defesa de mérito indireta ou quando o réu fizer alguma defesa processual, apresentar alguma defesa, né, que levaria lá a uma extinção do processo sem análise do mérito, tá? O juiz, ele deve dar oportunidade de réplica? Sim, o juiz deve dar oportunidade de réplica por força do princípio do contraditório, tá? Então o autor que deve ter oportunidade de se manifestar sobre algo que ele não falou nada ainda na petição inicial, como nós vimos na lição doutrinária anterior, né?
Trata-se, na verdade, pessoal, de um verdadeiro direito do autor, tá? A maioria da doutrina entende que a réplica é um direito processual da parte autora, tá? E não havendo, então, que se reputar verdadeiras as alegações do réu, caso esse direito não seja exercitado, tá? Porque é uma faculdade a apresentação de réplica, tá? Caso o autor não queira apresentar, ele não sofre prejuízo nenhum com relação a isso, tá? Não há aplicação de qualquer regra no que tange aí a revelia ou presunção de veracidade, tá? Só vai haver se ele apresentar a réplica, aí ele deve impugnar de maneira pontual aquela alegação de fato novo de defesa processual trazida pelo réu na contestação, tá? Embora seja de reconhecimento quase que unânime na doutrina no que diz respeito à réplica ser um direito do autor, cumpre mencionar que na prática, pessoal, muitos juízes, muitos tribunais ainda hesitam na aplicabilidade e no caráter fundamental dessa regra processual. Tá? Então, muitas vezes, eles não dão direito à réplica, né? Muito comum, especialmente os tribunais, porque acabam mantendo a decisão do juiz de não dar o direito à réplica, né? E acaba sendo objeto de recurso, alegando lá cerceamento de defesa, tá? E porque é muito comum o juiz achar que é perda de tempo, né? Ele não dá oportunidade para que o autor se manifeste novamente dentro do processo. Tá? Então, cumpre mencionar que isso ocorre muitas vezes na prática, pode ser objeto de recurso, pode ser objeto de discussão depois, posterior, sobre um possível cerceamento ao direito de defesa, de poder se defender e se manifestar sobre o fato novo, né? Sobre aquele fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou sobre aquela matéria de defesa processual, tá? E aqui a gente traz alguns julgados para ilustrar isso, alguns entendendo pelo cerceamento de defesa, ou seja, pela obrigatoriedade da réplica, e outros entendendo que não, né? Que não haveria necessidade. A primeira delas é um julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e diz o seguinte: trata lá um processo previdenciário, né, aposentadoria de rural, e diz lá: réplica, desnecessidade, faculdade da parte. Diz aí: não é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito a ausência de réplica pela parte autora, pois esta é uma faculdade da parte, cabendo a ela optar por apresentá-la ou não. Tá? Então, o que houve aqui é que o réu alegou que o processo deveria ser extinto sem análise do mérito, né? Porque o autor não apresentou réplica. E aí o tribunal disse: não, a réplica é uma faculdade, a réplica não é obrigatória. Né? E no caso aí não falamos de extinção sem julgamento do mérito, a não apresentação da réplica, se o autor optou por não apresentá-la, certo? Segundo a jurisprudência, agravo retido, cerceamento de defesa, né? Inocorrência, falta de intimação do autor para oferecimento de réplica às contestações, ausência de prejuízo. Não há que se falar em nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo imputado ao autor, decorrente da falta de sua intimação para a apresentação de réplica. Tá? Então, o que esse julgado acabou considerando é aquela máxima das nulidades no processo civil contemporâneo. Não basta alegar a nulidade, né, o desrespeito à norma jurídica processual. Não é isso que vai fazer com que o processo seja anulado e os atos processuais sejam novamente praticados, né? É simplesmente a ocorrência de prejuízo para alguma das partes ou para os próprios ideais de justiça do processo, como costuma a doutrina dizer, tá? Então, se não houve intimação para apresentar a réplica, mas depois o juiz analisando que isso não traz prejuízo algum para o autor, né, a não manifestação dele a respeito dos fatos alegados na contestação, embora poderíamos falar de nulidade por desrespeito à norma processual, não havendo prejuízo algum, como nesse caso decidido aqui, é um julgado do TJ de São Paulo, a nulidade não foi declarada, tá? Não se falou aí em cerceamento do direito de defesa, né? Diz ainda aqui que não induz cerceamento do direito de defesa quando a matéria controvertida restou suficientemente esclarecida pela prova documental e pericial, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, tá? Então,
o juiz entendeu que, embora não deu o direito de réplica, as provas nos autos lhe permitiam uma conclusão a respeito tanto do fato alegado pelo autor como do fato alegado pelo réu na contestação. Então, isso não trouxe prejuízo nenhum para o julgamento do processo. O processo continuou sendo julgado de maneira justa, né? Pôde ser julgado de maneira justa sem prejuízo para qualquer das partes, ok? Outro julgado, cerceamento de defesa, nesse foi pela ocorrência, entendeu que houve realmente prejuízo, né? Diz lá, ação de indenização por dano moral, omissão de publicação ao procurador da requerida, hipótese e que não conferida a oportunidade ao defensor para oferecimento de réplica, certidão posterior indicando o escoamento de prazo sem a devida apresentação, caso, ademais, em que oferecidos documentos com a resposta e cuja ciência não pode ser omitida. Nesse caso, a sentença foi anulada e o recurso foi provido, tá? Então, o que aconteceu aqui? Não houve intimação, né, dando oportunidade para a apresentação de réplica, tá? Então, nesse caso, houve até juntada de documentos novos com a resposta, né, cuja ciência não poderia ter sido omitida ao autor. Tá? Então, nesse caso, ele deveria ter tido oportunidade de réplica. Nesse caso, entendeu o TJ de São Paulo pela ocorrência de prejuízo, pela ocorrência do cerceamento de defesa, e nesse caso a sentença foi anulada e o processo, então, retornou à fase de réplica, para que prosseguisse depois sem qualquer nulidade, ok? Outro julgado, e aí o último julgado, né, antes da gente falar do artigo 352, diz lá, processo civil, ação ordinária, de ação combinatória com perdas e danos, né? Ação de obrigação de fazer, seria aqui. Fato impeditivo do direito do autor alegado em contestação. Julgamento antecipado da lide, impossibilidade, cerceamento de defesa. Diz lá, se a parte ré em sua contestação alega fato impeditivo do direito do autor e o julgador, ao invés de abrir prazo para este se manifestar em réplica, julga antecipadamente a lide, ocorre cerceamento de defesa, restando ofendidos os princípios do contraditório e ampla defesa. Tá? Então, nesse caso, né, entendeu-se pelo prejuízo, entendeu-se pela impossibilidade de ter prosseguido com um julgamento antecipado de mérito e não ter dado a oportunidade de réplica, porque isso implicou em cerceamento de defesa, tá? Diante dessa alegação na contestação de um fato novo, de um fato impeditivo do direito do autor e cujo ele não teve oportunidade de se manifestar em defesa, né? em respeito ao contraditório e à ampla defesa, beleza? Volto no próximo para falar de outros dispositivos ainda dentro das providências preliminares. Valeu!